Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, nós estaremos substituindo o evangelista Gaspar Gonzaga, que estará fazendo a pré-aula desta semana. Desta feita, nós estamos na lição de número 12, já finalizando mais um trimestre. Logo, logo estaremos começando outro trimestre para a honra e glória do nome do Senhor. E nesta lição de número 12, nós estaremos falando sobre Neemias, um grande líder. Nós sabemos, meus irmãos, que nos dias em que nós estamos vivendo, infelizmente, há uma escassez de grandes líderes. Nós somos gratos a Deus porque, como o nosso pastor presidente, o pastor Aldair Gonçalves Dias, sempre diz, que Deus sempre tem os seus remanescentes e pela misericórdia do Senhor, nós encontramos na liderança do nosso pastor presidente um desses remanescentes que Deus tem preservado na terra. Por que eu digo isso? Porque nós sabemos que nos dias em que nós estamos vivendo, a maioria das lideranças não estão preocupadas com a salvação das almas das pessoas. Elas estão preocupadas com o templo cheio, isso é bom, não estamos falando que isso não é bom. Mas o que mais importa é se esse templo está cheio de pessoas que são salvas, de crentes que são salvos. Então nós temos que dar glória a Deus, porque nós encontramos no nosso pastor presidente e naqueles que estão à sua volta uma grande liderança, que Deus tem tido misericórdia da vida deles e, consequentemente, misericórdia das nossas vidas, porque nós temos aprendido a verdade como ela de fato é. E aqui este título falando a respeito de Neemias, um grande líder. Por que Neemias ele foi um grande líder? Porque ele se levantou não numa época de bonança, não numa época em que as coisas estavam indo bem, mas muito pelo contrário, as coisas elas estavam indo ruins, de mal a pior. Israel estava cativo, Judá estava cativo. E nós vamos ver isso durante a leitura do livro de Neemias, que bem logo ali no começo nós vamos já identificar o estado que estava a nação de Israel. Nós já vamos identificar como que estava não só a parte espiritual, mas também a parte material de Israel e de Judá. A leitura diária, eu quero ser grato a Deus, pelos nossos comentaristas, como sempre gosto de relembrar os nossos comentaristas, o pastor Jean Ferreira Figueiredo, que é o comentarista do próximo trimestre, que já está pronta as lições, nós estaremos estudando sobre Cristologia, estudando sobre Cristo. Isso é muito importante para a igreja, E louvar a Deus também pela vida do professor Lorival, também pela vida do nosso comentarista, o pastor Gilvan Claro, pastor ali em Campos Belos. Grato a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs que fazem a leitura diária toda semana, que fazem também a pré-aula, e tem sido muito bom para o nosso elevo espiritual. Os irmãos aqui em nossa congregação, todos os dias eles consomem esse material, porque todos os dias, sem falta, eu coloco no grupo da igreja que nós temos aqui. Quando lança a pré-aula, eu coloco no grupo da escola bíblica e no grupo da igreja aqui. Leitura diária de igual modo. Logo pela manhã, quando eu coloco no grupo da escola bíblica, eu já coloco no grupo da igreja. E os irmãos gostam muito, Os irmãos gostam muito, as irmãs acham bom quando a irmã Juliane faz. E isso é muito bom para o nosso elevo espiritual. Nós estamos aprendendo com os nossos irmãos, Isso é muito importante. A leitura diária de terça-feira está em Neemias, no capítulo 2, o versículo 17 e 18. Está escrito assim na palavra do Senhor. Então lhe disse: Bem vedes vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Aqui nós vemos Neemias, ele chamar ali os seus compatriotas, Falar, venham ver como que a cidade está desolada. Quando o seu irmão vem, quando Anani chega até Neemias, ele vem para perguntar
um de seus irmãos, Anani, quando ele chega, Neemias vai perguntar: e aí, a nossa cidade, como é que ela está? E o nosso povo, como o nosso povo está? E aí Anani vai relatar para Neemias como que está. Os muros estão derribados, as portas foram queimadas a fogo. Então Neemias ele se entristece e os túmulos dos nossos pais estão todos bagunçados, estão todos vandalizados. Então Neemias ele se entristece e ele vai até a presença do rei, pois ele era copeiro de Artaxerxes. E é bom nós frisarmos que Artaxerxes não era um nome, era uma nomenclatura como Herodes, como Faraó, né, para os nossos dias, como presidente, como vereador. Então não era um nome próprio, era o nome do cargo. Artaxerxes era o nome do cargo. E nós vimos que o rei, ele percebe que Neemias está triste. E ele vai perguntar a Neemias, porque Neemias era copeiro do rei, ele estava diante do rei. Ele lograva de privilégios, porque aquele serviço era de grande risco e então ele tinha intimidade com o rei. A prova disso é que o rei percebe que Neemias não está como os outros dias, ou seja, Neemias se mostrava uma pessoa alegre. Por que a gente percebe isso? Porque o rei vai identificar que Neemias estava triste. Por que você está triste? E ele vai relatar: como não ficaria eu triste, né? Se sabendo que os muros da minha cidade estão derribados, que as portas da cidade estão queimadas, que os túmulos dos meus pais também atearam fogo. Então ele vai relatar para o rei a situação que estava a sua cidade. E aí o rei vai e pergunta: então, e aí, o que você quer que eu faça? Só que Neemias nos ensina uma coisa importante. Ele não responde de imediato, ele primeiro vai orar. Ele vai orar, vai jejuar, e aí só depois, quando ele vem novamente à presença do rei, que ele vai fazer o pedido para o rei, para que ele pudesse ir para poder reconstruir os muros, para poder refazer, reconstruir as portas que tinham sido queimadas a fogo. Então a mão de Deus está sobre Neemias e tudo que ele pede ao rei Artaxerxes, ele consegue, o rei dá a ele: olha, fala com a guarda do jardim para que me conceda madeira, porque eu preciso construir as portas que estão queimadas. Me dê também cartas para que as nações que estão ali... É bom que se diga também que esse império aqui, ele era grande, mais de 180 nações. Tinham mais de 1 milhão de soldados que estavam prontos para a guerra. Então, Neemias, quando ele alcança o favor do rei, é óbvio que vai surgir desafios na vida de Neemias. Só que aqui vamos nos ater, porque tem as outras leituras diárias ainda, vamos nos ater aqui a isso tudo aqui que Neemias fala. Então ele disse para os irmãos dele, né? Olha, nós estamos em opróbrio. Jerusalém, as portas têm sido queimadas. Vinde, reedifiquemos. Então nasce em Neemias o desejo de reedificar a cidade, os muros, as portas, e ele sai e faz um levantamento de madrugada, só ele e poucos homens. A Bíblia nos dá detalhe, diz que ele não levou animal, a não ser o que ele estava assentado. Então foi uma comitiva pequena, e ele sai olhando na cidade o que precisava ser reparado. Então quando ele vem aqui diante do povo, ele já tem tudo certinho o que precisa ser feito. E aqui o 18 diz assim: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram suas mãos para o bem. Olha aqui, meus irmãos, Neemias, ele não ficou parado diante da dificuldade. Ele se levantou, se movimentou, e aquele movimento de Neemias gerou em outras pessoas movimento também. Ele disse: vamos levantar, não vamos deixar a nossa cidade assim, vamos edificar um muro. E ele disse: olha, não precisamos nos preocupar, porque a mão do Todo-Poderoso está sobre nós.
Meu irmão, nós não precisamos nos preocupar, porque a mão de Deus está sobre a sua igreja, aleluia, porque Ele é fiel e tem cuidado de nós dia após dia. Então ele declarou aos seus irmãos: olha, a mão do Senhor está sobre nós. Então eles logo se levantaram, se aprontaram, e o que eu acho interessante é que aqui fala que eles levantaram para reconstruir. Não, a Bíblia diz que eles levantaram para fazer o bem. Porque às vezes tem muita gente que está aí até querendo construir e reconstruir, mas ele não está com boa intenção. A Bíblia é clara em dizer que eles se levantaram para fazer o bem, não só para reconstruir os muros que tinham sido derrubados e as portas que haviam sido queimadas. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe nosso pastor presidente, pastor Aldeir Gonçalves Dias. Cumprimentando ele, eu cumprimento todos os outros vices-pastores. Que Deus abençoe os alunos, Deus abençoe os professores. Fiquem todos na paz do Senhor e que, se nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.